Ansiedade. Como lidar com ela? E para falar sobre esse tema, apresento a vocês a psicóloga pela Universidade de São Paulo, Fernanda Vilela Frioli Mendonça, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Essas e outras informações serão disponibilizadas no decorrer da palestra. Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao João e toda a equipe organizadora do CONCAF pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero poder ajudar um pouquinho. Para começar, eu selecionei algumas manchetes de notícias que falam sobre ansiedade. Então, Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Brasil é o país que mais sofre de ansiedade por pandemia. Brasil tem mais de 9% da população com algum transtorno de ansiedade. Brasil lidera rankings de depressão e ansiedade. Casos de estresse, ansiedade e depressão disparam em meio à pandemia. ONU alerta para risco de crise de saúde mental com a pandemia. Pesquisas apontam aumento de ansiedade e tristeza em jovens na pandemia. Covid faz casos de estresse e ansiedade mais que dobrarem no Brasil. Eu trouxe alguns dados da literatura que falam que os transtornos de ansiedade são uma das patologias mentais de maior incidência, chegando a uma prevalência de 30% da população geral. Revisões de literatura com estudos brasileiros e internacionais apontam que 15 a 29% dos estudantes universitários apresentam algum transtorno psiquiátrico ao decorrer da vida acadêmica. São observados índices de ansiedade maiores em alunos da área de biomédicas, que eu acredito que a maioria de vocês se enquadrem nessa área aqui. Foi identificado que a ansiedade interfere negativamente na execução de comportamentos assertivos que são essenciais no decorrer da vida universitária. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela faz com que as pessoas se sintam constantemente em situação de perigo, abrangendo o sentimento de insegurança e antecipação apreensiva e com um aumento significativo da vigília. Ela faz parte do espectro normal das experiências humanas e só é considerada patológica quando é desproporcional ao contexto que a suscita, ou quando não existe um objeto específico para desencadeá-la. Em suma, a ansiedade existe para proteger o organismo e não para prejudicá-lo. No entanto, quando esse potencial de defesa não é utilizado com equilíbrio e é exagerado ou mal canalizado, ele acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Então, a ansiedade, ela é uma emoção que ela faz parte do espectro normal das experiências humanas. E aí, por isso que o título, que eu escolhi para falar com vocês é Como lidar com ela? Porque é uma emoção que não tem como a gente não sentir. Às vezes tem alguns pacientes que falam, Fer, a minha meta aqui na terapia é não ficar mais ansioso, não sentir mais ansiedade, porque é muito desagradável, é muito desconfortável. Só que isso não é possível, Porque ela é uma emoção que, assim como as outras, ela é normal a gente sentir. O que a gente tem que fazer, é aprender a lidar com ela, aprender a manejar a ansiedade, porque quando ela é desproporcional, ela acaba trazendo sofrimento, Ela acaba trazendo um sofrimento emocional e acaba prejudicando na funcionalidade do indivíduo. Aqui eu trouxe alguns sintomas da ansiedade, que são coração acelerado, hiperventilação, respiração ofegante, cansaço, taquicardia, tensão muscular, palidez, dormências e formigamentos, tontura, dor de cabeça, dor no peito, enjoos, cólicas intestinais, vômito ou diarreia, calafrio, aumento da transpiração. Atenção em modo alerta, dificultando a concentração num único aspecto. O que é isso aqui, esse atenção em modo alerta? Sabe quando a gente está estudando, a gente está lendo, e aí passa um mosquitinho
ali, ou passa, ou faz um barulhinho lá do outro lado da casa e na hora você já se desconcentra e observa aquilo. Isso que é essa atenção em modo alerta. Por quê? Quando a gente está ansioso, é como se tivesse um radarzinho, né, na nossa cabeça procurando o perigo. Então a gente fica muito alerta a todos os estímulos do ambiente e por isso que é tão difícil a concentração num único aspecto. Então isso traz também, né, sensação de confusão, tensão, estar aéreo e meio fora de si. Outros sintomas da ansiedade é medo de perder o controle, medo de ficar louco, medo de ser incapaz de enfrentar as situações, preocupações improdutivas, agitação, evitação de situações, busca de segurança ou reasseguramento. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, que ilustra o modelo cognitivo. O modelo cognitivo é o pilar da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem da psicologia que eu trabalho. O que o modelo cognitivo fala? Ele fala que pensamentos, emoções e comportamentos, eles estão interligados e um influencia no outro. Então, a gente acredita que não é a situação em si que vai determinar a minha emoção e o meu comportamento, mas é a forma como eu interpreto aquela situação que vai determinar a minha emoção e o meu comportamento. E aqui eu trouxe um exemplo para tentar ilustrar isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, imagine uma situação que vocês estão lendo um livro, estudando, preparando um trabalho, e enquanto vocês estão fazendo isso, vem um pensamento do tipo: nossa, vai ser muito difícil arrumar um trabalho, eu não vou conseguir um emprego legal. Se você tem esse pensamento, qual vai ser a sua emoção? Ansiedade, medo, insegurança, desânimo. Com essa emoção, qual vai ser o seu comportamento? Você pode ter dificuldade para focar, prestar atenção nos estudos, ou você pode evitar as situações que gerem esse desconforto, ou ainda pode estudar demais para compensar a ideia de que não vai conseguir um bom emprego. Isso eu trouxe para vocês verem como que é o caminho, né? Como o pensamento, a emoção e o comportamento, eles influenciam um no outro. Vamos pensar a mesma situação, só que com uma interpretação diferente. Então, vamos pensar que vocês estão lendo o livro, preparando o trabalho, estudando, e aí vem um pensamento. Vai ser um desafio me inserir no mercado de trabalho, mas eu estou fazendo um bom trabalho e no caminho para isso. Se o seu pensamento for esse, a sua emoção vai ser tranquilidade e esperança. Com essa emoção, qual vai ser o seu comportamento? Provavelmente você vai se dedicar no aqui e no agora, estudar e fazer um bom trabalho na graduação ou na pós-graduação mais motivado. Então, eu quero que vocês percebam que como que a interpretação da situação vai ter uma importância muito grande na nossa emoção e no nosso comportamento. Aqui eu trouxe para vocês a mesma situação com caminhos completamente diferentes, dependendo de como a gente interpretar elas. Lidando com a incerteza. Por que eu trouxe essa temática aqui? Porque incerteza costuma ser muito difícil para quem sofre de ansiedade. E qual que é o meu objetivo nesse slide, em trazer essa fala da incerteza, né? O meu objetivo é tentar normalizar essa ideia da incerteza. Por quê? A nossa vida ela é feita de ciclos e de incertezas. E toda vez que se fecha um ciclo ou quando se inicia um novo ciclo, existe um momento de incerteza. E é normal que eu me sinta um pouco mais ansioso nesses momentos. Então, é normal que isso aconteça nos momentos de mudança, né? É normal experimentar isso nesse momento de mudança e nesse momento de um fechamento ou de um início de um ciclo. E aí, até tentando fazer um link com isso que eu acabei de explicar para vocês do modelo cognitivo,
a forma como cada pessoa se vê e pensa sobre esse momento interfere enormemente na capacidade de lidar com as incertezas e mudanças de ciclos. Então, a sua interpretação desses momentos de mudança vai fazer diferença em como você vai lidar com isso. Então, se você acredita que você não tem capacidade de lidar com isso, ou se você acredita que esse momento vai ser muito difícil e você não vai conseguir superar, com certeza isso vai ter influência na sua emoção e no seu comportamento. Se você pensar que a vida é isso, né? Que a nossa vida é feita de ciclos e de incertezas. Talvez seja mais fácil de você conseguir lidar e passar por esse momento. E o momento da graduação, né, é um momento que tem muitos inícios e fechamentos de ciclos. Então, quando a gente entra, a gente está iniciando um ciclo. Quando a gente está terminando a graduação, é um ciclo que está se fechando. E aí a gente vai para o mercado de trabalho, é um novo ciclo começando. Tem, às vezes, mudança de cidade. Então, é um momento que a gente passa por várias mudanças de ciclo. Então, por isso que eu quis trazer um pouquinho essa temática aqui hoje para tentar ajudar um pouquinho. Aqui eu trouxe algumas dicas para manejar a ansiedade. Então, algumas coisas que a gente pode fazer para tentar lidar com a ansiedade. O que eu trouxe aqui primeiro é prestar atenção nos pensamentos por trás das emoções e questionar eles, reavaliando a ameaça. Lembrando do modelo cognitivo, que a forma que a gente interpreta as situações vai ter uma influência muito grande na nossa emoção e no nosso comportamento, por isso que eu falo aqui para vocês tentar prestar atenção no que está por trás da emoção. Então, a dica é, perceber uma mudança de humor ou percebeu que você está sentindo uma emoção muito intensa, para prestar atenção. O que está passando pela sua cabeça que fez com que você ficasse, que a sua emoção, que o seu humor mudasse ou que surgisse alguma emoção aí? Pessoas ansiosas, né, elas têm a tendência de interpretar situações de uma maneira mais catastrófica. Então, elas têm a tendência de, algumas vezes, enxergar perigo onde às vezes não tem. De ver ameaça onde às vezes não tem. Então, por isso que eu falei aí, reavaliar a ameaça. Então, o primeiro passo é identificar o pensamento que está desencadeando essa emoção. Quando você perceber ele, para reavaliar. Existe mesmo essa ameaça que eu estou acreditando que tem? Tem mesmo esse perigo desse tamanho que eu imaginei que tivesse? Depois que você faz essa reavaliação, tenta elaborar e reestruturar esse pensamento. Então, tentando elaborar um pensamento mais saudável, um pensamento mais realista e um pensamento mais adaptativo. Outra estratégia que eu trouxe aí para vocês é a autocompaixão. O que eu posso falar da autocompaixão? Normalmente, a gente tem a tendência de ter um lado crítico muito forte. Então, a gente é muito rude com a gente mesmo, tem falas muito pesadas. Então, ai, como que eu fui estúpido, né? Eu não acredito que eu consegui ser tão bobo, que burro, como que eu deixei isso passar? E esse autocriticismo, ele acaba influenciando bastante no nosso sofrimento emocional. O que eu queria passar para vocês? O nosso cérebro, ele tem o potencial de ser gentil ou de ser crítico. E a gente tem que escolher trabalhar o lado compassivo, o lado gentil. E isso é uma questão de treino mesmo. Então, é algo que talvez não vai ser automático. No início, vocês vão ter que fazer intencionalmente, tentar intencionalmente mudar essa postura de um lado mais crítico para um lado mais compassivo. Uma dica que eu acho que eu posso dar para vocês tentarem ir desenvolvendo e fortalecendo esse lado compassivo, é tentar pensar o que vocês falariam para um amigo que está passando a mesma situação que você. A gente tende a ser muito mais compassivo com o outro do que a gente é com a gente mesmo.
Então, se um amigo te liga te contando de um problema ou de algo que ele está muito triste ou que ele está muito ansioso, a gente tem uma fala muito mais compassiva. Quando é a gente que está passando por um problema parecido, a gente é muito crítico, a gente usa palavras duras. Então, uma dica é, quando você se perceber sendo crítico, para pensar. O que eu falaria para um amigo que estivesse passando por uma situação parecida com essa? E dessa forma vocês irem tentando trabalhar e fortalecer esse lado compassivo, ao invés de deixar esse lado crítico falar mais alto. Desenvolver a habilidade de praticar mindfulness, respiração diafragmática, relaxamento muscular, aceitar as emoções ao invés de lutar com elas. Essa é uma coisa que a gente costuma fazer muito também. Normalmente, as emoções que são desagradáveis ou desconfortáveis de experimentar, a gente luta contra elas, ou a gente evita sentir elas, ou a gente tenta suprimir elas. Só que isso é uma estratégia inadequada que a gente usa, que pode acabar intensificando aquela emoção e até fazendo que ela dure mais tempo do que ela duraria se a gente aceitasse ela. Então, tentar aceitar as emoções, seja ela ansiedade, seja ela tristeza, seja qual for a emoção, aceitar ela ao invés de lutar com ela. Então, tudo bem eu ficar triste, tudo bem eu estar ansioso, tudo bem eu estar mais desanimado hoje e não ficar lutando com isso. E se lembrar que as emoções são passageiras, como ondas. No momento que a gente está muito ativado emocionalmente, a gente tem a tendência de pensar que aquilo vai durar para sempre, que você não vai conseguir passar por isso, que vai ser muito difícil. Então, lembrar nesse momento que você está muito ativado, que as emoções são passageiras, pode ser uma forma de você conseguir regular essa emoção. Então, tentar pensar, nossa, por mais difícil que está sendo agora, por mais ansioso que eu esteja, ou por mais triste que eu esteja, daqui a pouco eu vou estar melhor, porque as emoções elas são passageiras, sejam as emoções agradáveis ou sejam emoções desagradáveis, elas são como ondas, elas vêm e elas vão. E aí eu queria também falar para vocês que eu deixei aqui algumas estratégias, mas se vocês perceberem que está bastante difícil fazer isso sozinho, é importante buscar uma ajuda profissional. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês o conceito de preocupações produtivas e preocupações patológicas. Como costumam ser as preocupações patológicas? Elas costumam ter foco em cenário EC, mais distantes e abstratos, foco em problemas com pouco controle e influência, então é um problema que eu não tenho o que fazer, é algo que não está no meu alcance. Então, se não está no meu alcance, se não tem nada o que eu tenha a fazer para tentar resolver esse problema, é uma preocupação que ela não é produtiva. Ela só fica ali ruminando, ela só fica te incomodando, mas não tem nada a ser feito. Tende a ter também um foco na emoção negativa associada ao problema, uma busca incansável por segurança e certeza, que eu falei para vocês, que a incerteza é algo que é difícil para pessoas ansiosas. Não aceita soluções sem garantias e catastrofização, que é aquela forma catastrófica de interpretar a situação. O que são as preocupações produtivas? Foco em problemas imediatos e realistas, foco em problemas que tenha controle e influência. Então, é algo que eu posso fazer, algo que eu tenho controle, que eu consiga fazer algo naquele momento para resolver o problema. Foco em solução de problemas, então você foca em como resolver aquele problema, ao invés de ficar focado na emoção negativa que aquele problema está trazendo. Aceitação de soluções imperfeitas, tolerar riscos e incertezas e faz uma análise de pontos negativos e positivos de maneira equilibrada, diferente da preocupação patológica que às vezes fica só focado nos pontos negativos. Autocuidado. O que é o autocuidado? Autocuidado é tudo o que fazemos em função de preservar a nossa energia.
Então, eu trouxe aqui para vocês estabelecer limites, exercício físico, suporte social, então ter um tempo para a família, para amigos, realizar atividades prazerosas, se alimentar bem, pedir ajuda quando necessário, não deixar os problemas se acumularem e ser compassivo, né? Então, por exemplo, se os problemas eventualmente se acumularem, tudo bem, às vezes é mais difícil mesmo. Então, respira, faz o que é possível naquele momento e tudo bem. Então, ser compassivo, né, desenvolver e fortalecer esse lado compassivo é uma forma de autocuidado também. E aí, eu pergunto para vocês, pare para olhar a vida de vocês. Né? Você tem feito essas coisas para preservar a sua energia? Quanto tempo que você não sai com seus amigos, né? Nesse tempo de quarentena, né? Quanto tempo então que você não liga para os seus amigos, ou que você faz uma chamada de vídeo, ou que você manda uma mensagem? Quanto tempo faz que você não faz algo que você goste? Às vezes na correria do dia a dia, né, a gente acaba deixando de lado esse autocuidado que é tão importante para a nossa saúde física e mental. Por fim, eu falo aqui da importância de buscar um tratamento adequado. Eu achei um dado na literatura, né, que fala que apenas 25% dos alunos diagnosticados com alguma doença psiquiátrica procura atendimento. E o que está por trás disso, né, dessa procura tão baixa por ajuda, por atendimento de algum profissional? É o estigma da doença mental. O estigma da doença mental de quem tem algum transtorno mental não é normal, não é produtivo, não tem sucesso. E aí, o que eu queria pensar junto com vocês, então parar para pensar por uma outra perspectiva, de que a pessoa que busca ajuda, a pessoa que olha para a sua saúde mental, que olha para as suas dificuldades, que olha para o seu transtorno e cuida disso, ela pode ser muito mais produtiva e isso pode fazer com que ela seja muito bem sucedida. Por quê? A terapia, ela ajuda a aumentar a caixa de ferramentas. Então, ajuda você a conhecer seus limites, a manejar as emoções, a lidar bem com situações desafiadoras e, consequentemente, tendo essas estratégias, né, tendo essas ferramentas, você passa a ser mais produtivo e funcional. Por quê? Porque você aprende a lidar com as suas dificuldades, você aprende a lidar com aquilo que é difícil para você. Então, o enfrentamento, né, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, ele é muito mais saudável do que a evitação. Aqui eu trouxe para vocês, né, até para ajudar a desmistificar um pouco esse estigma aí, algumas falas de figuras aí da mídia. Então, vamos lá. A primeira que eu trouxe aqui é do Abílio Diniz, que ele fala: alguém só consegue ter uma vida feliz e, portanto, de qualidade, quando se dá ao trabalho de olhar para dentro de si e se conhecer a ponto de definir quais são as suas prioridades. Eu adoro a minha rotina, afinal, sou eu mesmo que as faço. Se você é quem faz as suas, você vai adorá-las também. A Michelle Obama disse: pedir ajuda é sempre um sinal de força. A Kerry Washington falou: meu cérebro e meu coração são realmente importantes para mim. Não sei por que eu não procuraria ajuda para que fossem tão saudáveis quanto meus dentes. Acho que, tenha você um problema de saúde mental ou não, é bom falar com alguém, especialmente com um profissional, disse a Demi Lovato. A duquesa de Cambridge, né, a princesa Kate, falou: temos de ajudar os jovens e seus pais a entender que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. O Brad Pitt disse: passei muito tempo evitando sentimentos e agora não tenho mais tempo para isso. É extremamente importante, toda vez que algo surgir, procurar alguém e se abrir com essa pessoa, falou Brandon Marshall. A Catherine Zeta-Jones falou: não é preciso sofrer em silêncio e não há vergonha em pedir ajuda. O John Hamm falou: não é sinal de fraqueza dizer preciso de ajuda.
E a Katy Perry falou: é maravilhoso poder falar com alguém que não vai te julgar. Aqui eu trouxe as referências, né, das informações e dos artigos que eu coloquei aí na minha apresentação. E aqui eu deixo o meu muito obrigada e meus dados. Tem aí o meu e-mail e tem o meu Instagram. Então, qualquer dúvida que tenha ficado, fica aí meus dados, ficam à vontade para entrar em contato comigo.